Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre mais uma notícia de Anthony Joshua e Jake Paul. Mas antes de começar, como deu para perceber, estamos quase no Natal, hoje é dia 23 de dezembro, quase dia 24, amanhã dia 24 fazem 9 anos que eu postei o primeiro vídeo aqui no canal, então logo de começo já quero agradecer todo mundo que está assistindo aí, mesmo que você não seja inscrito, mesmo que você às vezes não goste de mim também não tem problema nenhum, então se você gosta, se você não gosta, se é inscrito, se não é, se dá like, se dá dislike, enfim, não tem problema nenhum, agradeço a sua audiência de qualquer forma e um Feliz Natal antecipado também, não sei se eu vou gravar vídeo amanhã, mas já tô aproveitando o ensejo aqui, ó, natalino, para te desejar um Feliz Natal e vamos agora à notícia. O nocaute de Anthony Joshua sobre Jake Paul foi assistido por cerca de 33 milhões de pessoas na Netflix, tá? Segundo a notícia, tem uma matéria lá no MMA Fighting, tá? Uma matéria feita aí pelo Gui Cruz, né? O Guilherme Cruz. E a gente tem aqui alguns dados interessantes, tá? Porque tem essa visão desse número específico de 33 milhões aí de pessoas e tal, mas tem alguns números ali que divergem se você for pegar pessoal assistindo em outros lugares, em bar e tal. Então, vamos aqui dar uma lida na notícia, tá? A notícia diz o seguinte, né? Um nocaute brutal de Anthony Joshua sobre Jake Paul no sexto round foi assistido ao vivo por 33 milhões de pessoas no Netflix no mundo todo, tá? Isso foi anunciado pela MVP, né? A Most Valuable Promotions, a empresa do Jake Paul ali, tá escrito, né? A empresa de Paul nessa terça-feira. Aí, se a gente continua a notícia, diz que esse número representa uma queda significativa, tá? Em relação ao outro confronto de boxe do Jake Paul, que foi contra o Mike Tyson, né? Em 2024, quando tivemos ali cerca de 60 milhões de pessoas, de residências, na verdade, né? 60 milhões de residências assistindo a transmissão ao vivo na Netflix. Ainda segundo a notícia, a MVP anunciou que cerca de 600 mil espectadores, tá? Assistiram a vitória do Joshua ali em bares, restaurantes, cassinos e outros estabelecimentos comerciais, tá? Isso é normal, né? Realmente acaba acontecendo. É difícil fazer a conta ali, mas enfim, dá uma estimada e é mais ou menos isso. Então, ainda continuando, segundo a notícia, né? Segundo a MVP, tá? A luta de boxe, que foi, querendo ou não, unilateral, tá escrita essa expressão aqui na notícia, e realmente foi, né? Porque o Jake Paul só tentou sobreviver, como eu já falei no vídeo de resultado, mas segundo a promoção, né? A luta foi um sucesso, tá? Na Netflix no mundo todo, gerando 1,2 bilhão de impressões, se tornando ali um dos assuntos mais comentados, não só nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido, tá? Então, um número bastante alto ali também. Então, sendo um assunto que realmente ficou muito viral. Claro, muita gente vai falar, aí, ó, o Jake Paul já não tá tendo o mesmo valor, porque o número caiu, não sei o quê. Gente, a outra luta foi com o Mike Tyson, né? Então, por mais que o Anthony Joshua esteja numa idade mais condizente, né, seja um cara que tinha essa curiosidade do estrago que ele poderia fazer no Jake Paul, é um ex-campeão, campeão olímpico, enfim, várias credenciais. O outro é o Mike Tyson, né? O Mike Tyson gerou a expectativa, óbvio, de também machucar o Jake Paul, como o Joshua, mas aquela expectativa também da curiosidade até da idade dele, como ele ia render, porque tinha os vídeos dele treinando e ele tava voando no treino, né? Tem um nome absurdo, né? O Mike Tyson é um dos maiores nomes da história do boxe. Então, realmente, eu consigo entender que o público, de fato, teve mais interesse na luta do Mike Tyson. Mas isso não quer dizer que essa luta também não foi um sucesso. Não é porque não foi maior que a outra que não foi um sucesso. Aí, né, continuando a notícia, ali no final, só tem a fala, né, do Jake Paul dizendo que ele vai tratar a fratura na mandíbula, né, logo depois da luta ele acabou falando isso, já fez até a cirurgia e tal, né, e disse também ali que ia voltar contra adversários do peso dele, né, que ia ter essa pequena pausa, obviamente, por conta da recuperação aí, porque vai alguns meses, né, tem esse tempo de recuperação, de descanso, mas que ele planeja voltar contra adversários do peso dele. Então é isso, tá? Eu acho que o Jake Paul vai provavelmente voltar, independente de ter se machucado, fazer essa cirurgia, né, eu vi especialistas ali dizendo que de 9 a 12 meses deve ser o tempo para ele conseguir se recuperar cerca de 90% ali e poder começar a treinar de novo, né? Receber alguns impactos e tal, né? É uma situação complicada a lesão, pelo que eu também pesquisei, tá? Mesmo tendo aquelas placas, aqueles parafusos e tal, aquela noção que a gente tem do tipo, quando fratura vai criar um calo ósseo, vai ficar mais resistente, ou vai ter uma placa ali e tal. Pelo que eu vi,
tá? Esse tipo de cirurgia, essas placas, enfim, se tiver algum profissional também pode comentar aqui embaixo, mas daquela situação específica dele, daquela fratura e daquela forma como foi colocada ali, né, as placas e tal, não necessariamente, tá, vai ser mais resistente, tá? Então, é complicado, porque, inclusive, pelo que eu vi, existe um risco maior de ter a mesma lesão ali, tá? Então, não fica 100%, tá? Não fica próximo disso, mas não fica como era antes, e nem fica mais resistente, tá? Então, eu acho melhor realmente ele fazer lutas mais no peso dele, conforme ele falou, porque, querendo ou não, apesar dele ser grande também, pesado e ter adversários fortes, e a lesão também poder acontecer, obviamente é mais arriscado se pegar lutadores do tamanho do Joshua, do porte do Joshua. Então, realmente, eu acho que essa foi uma experiência única na carreira dele, tá? Eu não acho que ele vai mais fazer isso, porque realmente não faz muito sentido. Deu muito dinheiro, isso é verdade, muita gente brinca, fala que também ganharia esse dinheiro e sofreria essa fratura aí, porque vale a pena e coisas do tipo, mas a gente sabe que, tirando a brincadeira de lado, né, é complicado, porque, de novo, se acontece a mesma fratura, às vezes pode ser pior, pode ter sequela, então, apesar das brincadeiras, a gente sabe que também não só a fratura na mandíbula, pode acontecer também ali a própria demência pugilística, né, por conta dos impactos. Enfim, a gente já viu que no boxe, né, infelizmente acontecem muitos óbitos também, então eu acho que a brincadeira faz sentido, porque é muita grana, mas apesar de que, pô, às vezes parecer que não bate bem, uma coisa que ele não é burro, né, então eu acho que de fato ele vai tentar fazer lutas mais no peso dele, e aquilo, ainda sendo comercial, né, ele provavelmente vai pegar nomes famosos, nomes conhecidos, vai gerar sua polêmica, enfim, ele sabe vender, não dá pra negar, então eu acho que ele volta aí, mas é aquilo, né, sei lá, volta quando? Tipo, dezembro do ano que vem, ou até mais pra frente, é capaz que em 2026 ele nem consiga lutar, né? Mesmo tendo os melhores médicos, tendo muito recurso, é uma situação, né, complicada, foi uma fratura em 2 lugares, perdeu alguns dentes, então, além de tudo, tem que esperar a cicatrização do osso, depois tem que botar implante, vai ter que fazer um monte de implante ali, enfim, tá numa situação bem enroscada, né? Vai passar o Natal aí chupando chocotone de canudinho, mas pelo menos realmente a grana foi feita e agora vamos ver os próximos passos deles. Então é isso, tá? Essa é a notícia. Teve uma audiência legal, mas realmente não chegou perto ali da luta contra o Mike Tyson. Vamos ver se o Joshua de fato luta com o Fury, que eu acho que ia ser uma luta legal aí, de novo, né, pra gente assistir, e se o Jake Paul volta e com quem, tá? Seria bem melhor se tivesse feito com o Gervonta Davis mesmo, né, que era bem menor ali. Não que ele não se machucasse, né, mas aqui realmente o preju físico foi grande. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, como eu disse no começo do vídeo, um Feliz Natal, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você também quiser, também se não quiser, tá tudo certo, é o sentimento natalino, tá bom? Tamo todo mundo feliz aí. Deixa um like então, comenta, se inscreve e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!